Romanos capítulo 12, versículo 11, diz assim: Não sejais vagarosos no cuidado, sede fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Vamos orar mais uma vez. Senhor, nós clamamos que o Senhor venha derramar sobre nós o Teu Espírito, Senhor Deus, para que venhamos a entender a Tua palavra e entender qual é a Tua vontade para as nossas vidas nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. Não ser vagaroso no cuidado, ser fervoroso no espírito, servindo ao Senhor. Um texto bastante pequeno, apenas um versículo que nós vamos ler essa noite, mas um texto que ele tem muito a falar para a gente. E essa questão de ser vagaroso, ser demorado, ao invés de ser fervoroso. O apóstolo Paulo ele nos ensina aqui, nesse versículo em Romanos, sobre um paradigma. O que nós somos? Se somos vagarosos ou se somos fervorosos? Como somos nós? Se temos sido relapsos, demorados em certos aspectos das coisas de Deus, ou se nós temos sido fervorosos. Eu gostaria de refletir nessa noite. Em primeiro lugar, o que é ser fervoroso? O que é isso que o apóstolo Paulo está falando? O que é ser fervoroso de espírito? Além de o que é ser fervoroso, por que eu devo ser fervoroso de espírito? Por que Deus quer que eu seja fervoroso de espírito, num tempo onde a gente tem os fervorosos de espíritos como aqueles fanáticos, aquelas pessoas que são fanáticos quando falam de igreja, aquele carola, aquele que tudo que fala só fala de coisa de igreja, só fala de coisa de Deus. Provavelmente você conhece alguém assim. Por que eu tenho que ser assim, esse fanático? Ou até alguns falam, por que eu tenho que ser esse lunático? Por que eu tenho que ser essa pessoa no século 21? Onde informação, conhecimento estão aí. Por que Deus quer que eu seja um fanático, uma pessoa fervorosa de espírito? E por fim, como que eu posso ser uma pessoa fervorosa? É interessante que essa semana eu estava refletindo sobre esse texto. O que é ser fervoroso? O que é ter fervor? E é impossível nós não atrelarmos essa palavra fervor e a gente não pensar na água, Por isso que eu pedi um copo d'água aqui à frente. Eu gostaria de agradecer o Camilo que trouxe o copo d'água aqui. Não era para beber? Eu acho que eu vou beber também, porque estou com sede também. Mas quando a gente fala em fervor, nós lembramos da água. Quem aqui nunca pôs água para ferver? Qual de nós que nunca colocou uma chaleira, um bule, uma caneca com água para ferver? E a gente entende um pouco melhor o que é ser fervoroso quando a gente entende um pouco a água e esse processo da água ferver. Esse processo, como que funciona esse processo de ebulição da água? O que é ser fervoroso? A água que ela estando em seu estado normal, a temperatura ambiente, que é o estado líquido, em temperatura ambiente a água ela está no estado líquido, Se a gente resfriar muito, ela vai para o seu estado sólido, que é o que a gente conhece como o gelo, É só colocar uma tigelinha, colocar no congelador e a gente vai ver que ela vai para o estado sólido. Mas em temperatura ambiente, a água ela está em estado líquido. E conforme vai se aquecendo, ela vai chegando até o ponto de ebulição, que é o que a gente fala quando a água está fervendo. Quando provavelmente alguém põe alguma coisa para ferver, olha, a água está fervendo, sempre avisa, olha, a água está fervendo, ou seja, já está no ponto, certo? No ponto de ebulição. E o que é ser fervoroso? Quando a gente fala, como que nós associamos isso quando o apóstolo Paulo fala, como eu posso ser fervoroso no espírito? E o que é ser fervoroso? Em primeiro lugar, a gente percebe que ser fervoroso é alguém que não está no seu estado normal. Aliás, o estado normal da água, ela é justamente no estado líquido. A gente conhece a água no estado líquido. Quando a água ela entra em ponto de ebulição, ela não está no seu estado de normalidade. Aconteceu algo. De tanto a água ela ser aquecida, acabou que ela saiu da sua normalidade. Ela mudou de estado. E é isso que a palavra de Deus ela fala, que o que acontece com aquele que se entrega a Jesus. A pessoa que ela se entrega totalmente a Jesus, ela também acaba saindo do seu estado de normalidade. Ela chega ao ponto até das pessoas olharem e falar, puxa vida, você está diferente. Aconteceu algo diferente em você. Você não está normal. Meus irmãos, o fervor do Espírito, ele nos leva a nós sairmos do nosso estado de normalidade. É aquilo que o apóstolo Paulo explica também em Gálatas capítulo 2, versículo 20. Vivo não mais eu,
mas Cristo vive em mim. Não sou mais eu quem vivo, não estou mais vivendo no meu estado normal. Existe algo diferente acontecendo comigo. Quando nós começamos a buscar a Deus de tal maneira e a tal ponto, nós percebemos que o Espírito de Deus, ele começa a tomar poder de nossas vidas. E nós mudamos de estado. Nós temos uma mudança do nosso estado normal. Em segundo lugar, o que é ser fervoroso? Ser fervoroso é ser percebido pelo mundo. Ser percebido pelas pessoas. Quando nós buscamos a Deus, e buscamos Deus a tal ponto de termos esse fervor, acabamos por ser percebidos. Nós temos características diferentes, né? Aliás, nós sempre percebemos quando algo começa a ferver, né? Provavelmente, não sei quantos aqui já colocaram leite para ferver. Eu lembro que antigamente eu comprava na minha infância, não tinha esse leite de longa vida. Esse leite de longa vida era muito caro, tinha aquele leite de saquinho que tinha que ferver. E quem aqui nunca deixou o leite ferver, viu o que acontece, né? O leite sobe com uma velocidade tal e ele derrama tudo, né? Então a gente tem que tomar cuidado. A gente acaba percebendo que ferveu, né? A mesma coisa o bule, põe uma bule. Hoje em dia tem aqueles bules chiques com apito, né? Aliás, hoje não, é muito antigo já isso daí, né? Hoje em dia você ferve água no micro-ondas, né? Você põe lá 1 minuto e meio. Aliás, toma cuidado, porque senão você nem vê ferver, né? As pessoas falam cuidado, porque senão você põe, de repente você põe e explode tudo, né? Mas tem-se, né? Eu fui para a China alguns anos atrás, eu trouxe para minha esposa um bule daquele com apito. Eu nunca tinha tido um daquele lá. Eu achei o máximo. Você põe água para ferver, fazer um chazinho, aí ele começa né? Chega uma hora que ele solta um apito. Ele avisa que está fervendo. Meus irmãos, a mesma coisa ser fervor, né? Nós podemos ser apercebidos. Nós temos aqui à frente um copo d'água, né? Vocês estão vendo esse copo d'água. Eu pergunto para vocês, esse copo d'água está fervendo? Está fervendo ou não? Não, não está fervendo. Como que a gente sabe que ele está fervendo? Quando ele está fervendo, a gente começa a ver as bolhas. A gente percebe a bolha vindo nele. A gente vê a fumaça saindo do copo. Quando você vê uma caneca com água, você vê aquelas bolhas saindo, aquelas bolhas no fundo, ou quando está fervendo de verdade, aquelas bolhas grandes já, você percebe que está fervendo. E assim, meus irmãos, é a pessoa que é fervorosa, ela é percebida, ela é diferenciada, e ela é diferenciada do frio e do morno. É interessante que se eu colocasse aqui um copo d'água, você sabe me dizer se esse copo, se essa água aqui que está na frente, aqui em cima do púlpito, se ela está gelada ou se ela está morna? Dá para saber? Não tem como saber. Só quando a gente pega assim, chega, encosta ou bebe. Não dá para saber. Eu sei, você sabe? Eu bebi um pouquinho. Você sabe se está frio ou se está morno? Não dá para saber. Você olha, não tem diferença. O morno, ele não tem diferença do frio. Quando as pessoas olham água morna, água fria, de longe, não dá para saber. Só quando chega perto, aí vai receber um pouquinho de calor. Mas quem está fervendo é diferente. Quando a pessoa está fervendo de Deus, ela é percebida. Assim como a água, quando ela está fervendo, a gente olha, sabe que está fervendo e nem chega perto. Assim são os filhos de Deus que são fervorosos, eles são percebidos, eles estão fervendo, eles exalam o bom perfume de Cristo. Meus irmãos, é impossível estar num estado fervoroso e não ser percebido. Em terceiro lugar, aquela pessoa que é fervorosa, ela está em constante transformação do estado líquido para o estado gasoso, né? E ferver é isso. Estar fervendo é estar em constante estado. Você está num ponto de ebulição, ou seja, você está no estado líquido, mas você está em processo de transformação para o estado gasoso, né? E a água no estado gasoso é o conhecido vapor. É interessante que quando nós estudamos a estrutura humana, hoje eu estava fazendo uma pesquisa, o ser humano, ele é 65% constituído de água. Nós somos a maior massa, né? O peso, 65% do nosso peso, ele é água. E é interessante quando nós fazemos essa analogia de o que é ser fervoroso com o ser humano. Porque nós somos líquidos, a nossa carne, o nosso corpo é essencialmente líquido. Ele é essencialmente água. E quando nós falamos que ser fervoroso é ser transformado do estado líquido para o estado gasoso, nós vemos
que a palavra de Deus quer também que nós nos transformemos nesse estado gasoso. Aí você pode perguntar, puxa vida, quer dizer que eu vou sumir então? Aliás, eu gostaria tanto que algumas partes do meu corpo se transformassem em estado gasoso da noite por dia, né? Aquela gordurinha localizada, né? Aquela gordurinha que cresce no lugar que a gente não quer, né? E não é só gordura, né? Tem tantas coisas que crescem, né? Igual os homens, né? O homem chega uma idade que para de nascer cabelo onde deveria, começa a crescer em outros lugares que não deveria, né? Ele nascer na cabeça, começa a crescer nas costas, né? É complicado essas coisas, mas meus irmãos, a água, que é o nosso líquido, quando nós percebemos que o que a palavra de Deus diz para nós estarmos nesse estado de fervor, e a gente entende que o que é esse estado gasoso, porque quando a gente olha, a palavra espírito significa sopro, significa vento. A palavra espírito está ligado ao estado gasoso, está ligado ao vento. E quando nós vemos esse fervor que a palavra nos diz, nós entendemos que o que Deus quer de nossas vidas é que a cada dia nós estejamos nesse processo de transformar aquilo que é a nossa carne em espiritual. Transformar aquilo que é o nosso corpo, os desejos nossos da nossa carne, sermos transformados dia após dia. Todo esse desejo ser aniquilado e ser transformado em algo espiritual. Isso é ser fervoroso. Ser fervoroso é estar fora do meu processo normal. Ser fervoroso é ser percebido pelas pessoas. E ser fervoroso é estar em constante transformação. Mas você pode perguntar, pastor, por que eu tenho que ser fervoroso? Por que eu, lá na minha família, eu dona de casa, eu advogado, eu engenheiro, eu técnico de operação, eu administrador, eu fisioterapeuta, você sendo o que você seja, por que eu tenho que ser fervoroso? E eu gostaria de colocar algumas razões de por que ser fervoroso. Em primeiro lugar, porque Deus ordena. Deus ele pede aqui nessa palavra no versículo 11, sede fervorosos no espírito, servir a Deus com fervor, não ser remisso, não ser vagaroso, né? Porque nós temos essa tendência de levar, não só as coisas de Deus, a gente tem muita tendência de levar às vezes coisas importantes na nossa vida em banho-maria. Sabe o que é a expressão levar em banho-maria? Banho-maria, as mulheres, né, conhecem bem o que é isso. Banho-maria é quando você põe aquela água, põe para ferver a água, mas ela não chega a ferver. É aquele ponto onde ela fica cozinhando, mas ela não ferve, né? De maneira que a água, você não perde toda a água, e fica aquele negócio lá cozinhando em banho-maria. A gente tem essa expressão, né? Vamos levar em banho-maria. O que é isso? Quando a gente pega alguma coisa, vamos empurrando com a barriga, vamos deixando aí, vamos ver o que acontece, deixa como é que está, para ver como é que fica, e a gente vai levando algumas coisas da nossa vida. Mas a palavra de Deus mostra que existem coisas que a gente não pode levar em banho-maria, e a nossa vida espiritual é uma delas. A nossa vida com Deus é uma coisa que nós não podemos levar em banho-maria. A nossa vida espiritual, a nossa vida com Deus, essa área espiritual da nossa vida não é algo que a gente pode levar de qualquer jeito na nossa vida. Tem coisas que a gente pode deixar de qualquer jeito, né? Às vezes está lá, tem aquela louça que ficou hoje depois do almoço, né, domingo, aquela macarronada, você olha aquela louça na pia que está indo até o teto, aí você fala, não, deixa para amanhã isso daí, não vou perder meu domingo lavando louça, deixa para depois, não tem problema, e realmente, né, o máximo vai acontecer até uma baratinha lá, umas moças, né, Deus me livre, né, pastor, não, tem outras mulheres que já estão arrepiando aí, não, tem que lavar a louça hoje, pastor, né, mas tem coisas que podem ser deixadas para amanhã. Ora, pode, amanhã tem a secretária ajuda, né? Se não tem também, aí dá um jeito também. Domingo foi para descansar, ir na igreja, não para ficar lavando louça, fazendo cozinha, viu, irmã? E essas coisas, algumas coisas a gente tem e até pode deixar em banho-maria, deixar aí meio, né, em estado aí deixa aí um pouco de lado. Mas as coisas com Deus não podemos. Nós não podemos deixar as coisas de Deus de lado. Eu gostaria que você abrisse em Jeremias capítulo 48. Olha o que a palavra de Deus diz, como a palavra de Deus ela é séria com relação a isso. Jeremias 48, versículo 10. Jeremias 48, versículo 10 diz assim: maldito aquele que fizer a obra do Senhor relaxadamente,
Maldito aquele que preserva a sua espada do sangue. Maldito aquele que fizer a obra do Senhor relaxadamente. Algumas versões está fraudulosamente. A melhor tradução seria realmente relaxadamente, faz ela de qualquer maneira. Maldito é a pessoa que faz a obra do Senhor de qualquer maneira. Ou seja, quando se trata das coisas de Deus, faz de qualquer jeito. Maldito! Eu gostaria que você fizesse uma autoavaliação aí. Eu vou falar alguns itens aqui da nossa vida, de coisas que se referem à vida com Deus. Eu gostaria que você fizesse essa avaliação aí. Faz uma avaliação aí de 0 a 10, como é que está a sua vida. Não precisa falar em voz alta não, faz para você mesmo. Olha lá. Ir à igreja, de 0 a 10. Como que está aí a sua vida com Deus? Se você fosse avaliar de 0 a 10, o quanto você tem ido à igreja? Quanto você tem ido aos trabalhos da igreja? Tá, se você não vem muito, eu vou dar uma colher de chá, só os domingos à noite, tudo bem. Mas quem aí já é membro da igreja, e Deus quer mais coisas de você, você sabe que domingo à noite é pouco, você precisa vir mais. Escola Bíblica Dominical, cadê os jovens da Escola Bíblica Dominical? Hoje de manhã, eu falei, vou puxar as orelhas do jovem, e hoje eu estou puxando oficialmente como pastor. Jovens, cadê vocês na Escola Bíblica Dominical? Pensa que é só o filé mignon, tem que roer o osso também. Culto de quarta-feira, culto de oração. Ih, pastor, nem sabia que tinha. Tá, vamos deixar a igreja de lado. Vamos pegar as coisas, a sua intimidade com Deus. Leia a Bíblia. De 0 a 10, quanto você tem lido a Bíblia? Tem gente que já está se coçando aí. Calma que eu não cheguei nem na metade da listinha. Orar. De 0 a 10, quanto você tem dedicado o seu tempo em oração? Tomara que o pastor ore por mim, porque você deve estar pensando, talvez. Ou algum irmão da igreja. Pregar o evangelho. Meu ministério na igreja. De 0 a 10, quanto eu tenho me dedicado a ele? Em tempo fora da igreja, em dedicação. Se você é músico, nos ensaios, como que está aí a sua dedicação? Se você dá aula, como você tem se dedicado? Ou se você assiste a aula, com que dedicação você assiste? Se você assiste o culto, de 0 a 10, com qual dedicação você vem assistir o culto da igreja? Porque tem gente que o ministério é assistir culto. Amém, glória a Deus. Mas de 0 a 10, como é que está esse teu ministério na sua vida? Até nesse, será que você tem feito ele relaxadamente? E se nós temos tido uma média baixa, meus irmãos, eu não vou continuar a listinha não, mas se nós temos tido uma média baixa em servir ao Senhor, porque tudo isso resume, tudo isso que eu falei, ir à igreja, ler a Bíblia, orar, pregar o Evangelho, trabalhar para Deus, tudo isso se resume em servir ao Senhor. Tudo isso se resume em estar servindo a Deus, fazendo coisas para Deus. E é o que o apóstolo Paulo diz: sede fervorosos no Espírito, servindo ao Senhor. E será que se a nossa média está baixa, segundo Jeremias, eu sou um maldito? Ainda Jeremias capítulo 48, versículo 10 continua dizendo: olha, maldito é aquele que tem a espada e refreia ela do sangue. Ou seja, aquele que tem a espada sabe que tem algo poderoso nas mãos e não usa. Aquele que sabe que Deus é poderoso, sabe qual é o caminho certo, mas mesmo assim não usa, não entra pelo caminho certo. Será que nós somos malditos? Ora, não importa o que eu pense de mim, importa o que a palavra de Deus diz sobre nós. E a verdade é que se eu tenho tido uma média baixa, eu tenho sido maldito. É isso que a palavra de Deus diz. Eu sou um maldito se eu faço as coisas de Deus relaxadamente. Não importa o que as pessoas digam de você, que você é uma boa pessoa, que você é camarada, que você é muito amigo, uma mulher muito honesta, sempre ajudadora, mas será que temos sido malditos? Devemos ser fervorosos, em primeiro lugar, porque Deus ordena. Em segundo lugar,
Devemos ser fervorosos, porque Deus odeia quem é morno. Deus odeia quem é morno. Olha o que diz lá Apocalipse capítulo 3. Apocalipse capítulo 3 trata-se de uma carta de Jesus Cristo a uma igreja. Não é uma carta de Jesus Cristo a um bando de imundos, não é uma carta de Jesus Cristo a um bando de pecadores, pagãos, pessoas que não querem saber de Deus. Não, é a carta de Jesus Cristo à igreja, e à igreja de Laodiceia. Olha o que diz Apocalipse capítulo 3, versículos 15 a 17. Eu conheço as suas obras, que nem és frio nem quente. Oxalá foras frio ou quente, assim porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, rico sou e estou enriquecido e de nada tenho falta, e não sabes que é um desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. Presta atenção, você que ficou na média 5 aí. No ponto passado você achou, glória a Deus, pelo menos eu tirei um 6, né? Você fez aí tua média de 0 a 10, bom, fez na média aí, fiquei num 5,5, 6, acho que se eu falar, deu um chaveco no professor, né, um papo bom, aí eu acho que consigo passar de ano. E aí você fala, que beleza, tô bem, né? É isso aqui que as pessoas estavam falando, olha, né, olha o que diz aqui, versículo 17. Como dizes, rico sou, estou enriquecido, não tenho falta de nada. Eu estou bem com Deus, vou numa igreja de vez em quando leio a Bíblia, né? Minha vida está na média, ou seja, não sou nem frio, também não sou aquele fervor, estou no meio. O meio é morno, querido. Querida, o meio é morno. E Deus fala, olha, quisera Deus que você fosse frio ou quente. Ou seja, o que Deus quer, Deus ele não quer que nós sejamos mornos. Ele não gosta disso. E a gente entende que além de malditos, nós somos o quê? Olha o que a palavra de Deus aqui diz. Desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. Fala, pastor, está pegando pesado hoje. Não sou eu não, meu querido, a palavra de Deus. Ela diz isso a respeito da gente. A palavra de Deus, ela mostra quem nós somos. É para isso que ela serve. Para mostrar quem eu e você somos. E ela mostra que nós precisamos mudar. Nós precisamos ser fervorosos. Devemos ser crentes aptos para servir. Tem crente que não serve. Aliás, tem crente que não serve nem para fazer chá. É morno, né? Quem já tentou aqui fazer chá com água morna? Não dá. Tem crente que não serve nem para fazer chá. Será que eu consigo fazer chá com você, meu irmão? Meus irmãos, Deus ele odeia quem é morno. Será que temos sido coitados, miseráveis, pobres, cegos e nu? Veja isso, Jesus Cristo falando da igreja, daqueles que já foram lavados com o sangue de Jesus, daqueles que já entregaram suas vidas, já foram batizados, daqueles que aparentemente têm a sua vida cristã. Será que temos sido coitados, miseráveis, pobres, cegos e nus? Terceiro lugar, por que ser fervoroso? Porque esta é a maneira de ver Deus agir em nossas vidas. De encontrar a Deus agindo em nossas vidas. Quantos crentes nós temos percebido? Que passam a sua vida inteira. Pessoas que passam a sua vida inteira sem poder dar um testemunho sequer daquilo que Deus fez na vida dela. Quantas pessoas passam a sua vida inteira sem poder olhar para trás na sua vida e falar, olha, isso daqui foi Deus quem fez. Quantas pessoas passam a sua vida inteira sem poder ver Deus agindo de maneira poderosa nas suas vidas, com coisas maravilhosas. Meus irmãos, a palavra de Deus diz, Provérbios capítulo 8, versículo 17, aqueles que diligentemente me buscarem, eles vão me achar. Se nós buscarmos a Deus, nós vamos encontrá-lo. Mas se nós buscarmos Ele de maneira diligente, sendo fervorosos, sendo quentes, não sendo aquelas pessoas que ora vão, ora não vão, ora querem, ora não querem, ora mostram que estão afim, ora mostram que não querem mais. Nós temos que buscar a Deus diligentemente,
Esses vão achar. Jeremias 29, versículo 13 diz: buscar-me-eis e me achareis quando vós me buscareis com todo o vosso coração. Se nós queremos ver Deus agir nas nossas vidas, quando as pessoas vêm à igreja: pastor, eu quero que Deus haja na minha vida. Pastor, eu quero que Deus faça um milagre na minha vida, na minha família. Eu sei que Deus pode. Eu também sei que Deus pode. A pergunta não é se Deus pode, a pergunta é: será que nós queremos? Será que nós realmente queremos que Deus haja em nossas vidas? Será que nós mostramos com os nossos atos, com as nossas ações, que realmente queremos que Deus haja em nossas vidas? Meus irmãos, Elias, ele era um homem como nós. A palavra de Deus diz em Tiago capítulo 5, que Elias, ele era um homem como nós. Olha lá, capítulo 5, versículo 7. Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós. Mas a palavra de Deus diz que ele orou fervorosamente. Na versão revista e corrigida não está, viu, querido? Mas no original está lá, que ele orou com fervor. Ele orou com fervor. E não choveu por 3 anos e meio. Elias, ele era um homem que orou com fervor. Ele era um homem fervoroso. E ele viu Deus agir na vida dele. Não foi uma, não foi duas, foram várias vezes. Ele viu Deus agir na vida dele. Quando a gente olha lá a história de Elias contra os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Azera, a gente percebe ele orando a Deus com grande fervor. Meus irmãos, se nós queremos ver Deus em nossa vida, nós precisamos ter este fervor. Se queremos ver Deus agindo nas nossas vidas, temos que buscar a Ele com todo o nosso coração. Em último lugar, por que ser fervoroso? Em quarto lugar, porque contagia. Ser quente contagia. Não sei quantos aqui já colocaram a mão na água quente. Não faça isso. Tá? Não faça isso em casa, como diz a minha irmã. Ela, alguns tempos atrás, ela se queimou. Teve uma queimadura muito feia com água quente. Né? Temos outras pessoas também que conhecemos que tiveram queimaduras. Mas o fato de nós estarmos perto de alguém que é quente, alguém que é fervoroso, acaba contagiando. Não tem como ser contagiado. Aliás, não contagia só o fervor, mas contagia a bênção. É interessante quando a gente estuda a história de Paulo e de Silas, quando eles foram presos, no capítulo 16 do livro de Atos, lá do versículo 23 ao versículo 26, não vou ler agora, mas depois você pode ler em casa. Diz a palavra de Deus que Paulo e Silas foram presos e foram chicoteados. Eles levaram muitos açoites. A palavra de Deus fala que eles, porque eles estavam pregando a palavra de Deus, eles foram açoitados. E ser fervoroso no Espírito não tem nada a ver com não sofrer nessa vida, viu, meu irmão? Eles foram levados para a cadeia, tiveram os pés presos. Eles ficaram com o pé preso ali, eles não podiam sair do lugar. Tinham que ficar sentados. Estavam inertes, não podiam fazer nada. Mas a palavra de Deus diz que quando era meia-noite, eles começaram a orar. Quando deu meia-noite, eles começaram a cantar hinos a Deus. Eles começaram a orar e a cantar hinos a Deus. E eles oravam, e eles cantavam hinos. E eles oravam, e eles cantavam hinos. Sabe o que aconteceu? Deu um terremoto tão grande, mas tão grande, que aquelas estruturas da prisão, elas foram abaladas. Aquelas cadeias que elas estavam, elas soltaram-se. Não só deles, mas de todo mundo soltaram-se os grilhões. As portas das cadeias com o terremoto, eles se abriram. A palavra de Deus diz isso. Por causa do fervor daqueles homens. A gente quer isso nas nossas vidas. Será que nós queremos isso na nossa vida? O que você estava fazendo meia-noite ontem? Aliás, ontem não foi horário de verão, né? Você teve 2 meia-noites ontem. Onde que você estava? Estava no baile lá do clube da Recreio, Carnafolia. Pensa que eu não sei, eu sei. Sou sócio agora, fui na piscina com o Danielzinho à tarde. Eu vi já, todo preparado para a festa lá, já todo esquema. Onde que você estava meia-noite passada? O que a gente quer de nossas vidas? Meus irmãos, se nós queremos ver algumas estruturas
da nossa vida serem abaladas, serem destruídas. Aquela coluna que você olha e fala, isso daqui não vai sair de jeito nenhum. Se a gente quer aquela coisa que está atrapalhando, aquela coluna que você fala, isso daqui nunca vai ser destruído da minha vida, saiba que isso pode ser destruído em nome de Jesus Cristo, se nós orarmos com fervor, se nós adorarmos a Deus com fervor. Deus, Ele é poderoso. Deus, Ele pode quebrar os grilhões que ficam prendendo. Sabe aquilo que fica prendendo o teu pé e impede você de ir para frente? Aquilo que fica prendendo você, não deixa a sua vida ir para frente. Aquilo pode ser quebrado quando nós nos colocarmos diante de Deus, orarmos e cantarmos hinos a Ele com fervor. Nós saberemos que os nossos pés vamos ser livres. Vamos ser livres daquilo que prende a cada um de nós, e não somente nós, mas aqueles que estão ao nosso redor. A nossa família, os nossos amigos serão abençoados por nossa causa também. Sabe aquela porta que está fechada para você? Quando você começar a orar e cantar hinos a Deus com fervor, elas vão se abrir na sua vida. O fervor contagia. Nós somos contagiados quando vemos pessoas fervorosas. Quando vemos irmãos fervorosos orando com fervor, como eu gosto. Como eu gosto de, quando eu estou orando, você percebe aquele irmão que começa a orar. Por isso que eu sempre dou a oportunidade de pessoas orarem na igreja. Às vezes a gente percebe aquelas orações com um fervor tal, como é edificante aquilo, como isso edifica, como isso contagia, como isso dá vontade. Às vezes eu vejo um irmão, uma irmã orar, dá vontade de eu chegar em casa e me trancar no quarto e continuar lendo a Bíblia. Fervor é isso, fervor é querer chegar de domingo à noite em casa e querer ler mais a Bíblia, querer ter mais sede de Deus. Isso é fervor. Fervor contagia. Mas como ser fervoroso? Como eu posso ser fervoroso? Talvez essa é uma pergunta que se passou pela sua mente. Primeira coisa que eu quero dizer para você como pastor é que o cenário hoje em dia não é bom para ser fervoroso. Isso quem está dizendo não é a Folha de São Paulo, não é o Estadão, não é o Jornal Nacional. A palavra de Deus diz, Jesus Cristo lhe diz em Mateus capítulo 24, versículo 12, que nos últimos tempos, por causa da iniquidade de muitos, o amor o quê? Esfriará. Percebe esfriar? Diferente de fervor. Eu quero tanto estar quente, mas às vezes eu percebo na minha vida que eu estou tão frio. Pastor, eu gostaria tanto de estar sempre tão quente com as coisas de Deus, estar sempre fervendo no Espírito Santo, nas coisas de Deus. Mas parece que realmente o cenário na minha vida não está bom. E eu quero dizer que não é só para você. Porque nos últimos tempos, realmente, essa profecia de Jesus ela vai se cumprir. Muitas pessoas vão se esfriar. Mas eu não quero que seja com a minha vida. E nós devemos tomar essa posição na nossa vida. Nós sabemos que muitos crentes eles vão se esfriar. Mas eu não quero que seja comigo. Saiba que isso vai pegar. Isso vai contagiar. O frio também contagia. A geladeira contagia. Tem lugar que você entra, igreja que você entra que parece uma geladeira. Entra e fecha a porta. Não deixa a porta da geladeira aberta. O cenário não é bom. Jesus ele nos fala. Mas Jesus ele explica por quê. Nós vamos ver um pouco à frente. Mas como ser fervoroso? Em primeiro lugar, a palavra de Deus nos mostra como ser fervoroso. E eu gostaria de dizer para você que água se ferve com fogo. Água se ferve com fogo. E sabe que fogo é esse? Aliás, você sabe quem tem esse fogo? Olha o que a gente, em Mateus capítulo 3, versículo 11, João Batista, ele diz assim: eu vos batizo com água para o arrependimento, mas vem aquele que é mais poderoso que eu, do qual eu não sou digno, nem de levar as sandálias dos seus pés. Ele sim, ele vos batizará no Espírito, com o Espírito Santo e com fogo. Somente Jesus Cristo ele tem o poder de fazer borbulhar em nós esse fervor. Aliás, o fogo na palavra de Deus, tem muitas pessoas que veem este fogo de maneira errônea. O fogo na palavra de Deus, ele é sempre tido como algo que é purificador.
E o fogo, meus irmãos, ele vem para purificar. O fogo, ele vem, Jesus Cristo, ele vem com esse fogo em nossas vidas para nos purificar. Aliás, não existe maneira melhor de você purificar uma água. Todos nós sabemos, antigamente, como que se purificava a água. Como que é? Fervendo. Porque quando você ferve a água, você sabe que aquela impureza ela vai ficar. Tudo que é impureza vai ficar lá na panela. E aquilo que é puro, aquilo será exalado. E meus irmãos, é isso que Jesus Cristo ele faz em nossas vidas. Não existe maneira mais pura de nós estarmos sendo fervorosos do que nós estarmos sendo purificados com Jesus Cristo em nossas vidas. Somente Ele pode purificar as nossas vidas. 1 João capítulo 1, versículos 7 a 9, diz por 2 vezes que Jesus Cristo ele nos purifica. 1 João capítulo 1, versículo 7 a 9 diz assim: mas se andarmos na luz como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele, Jesus Cristo, é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Meus irmãos, somente quando nós estamos em Jesus Cristo, nós podemos ser purificados. Somente quando nós estamos em Jesus Cristo, quando nós entregamos a nossa vida a Jesus Cristo de maneira total, Ele vai purificando as coisas que existem em nossa vida. Quando nós o buscamos, quando nós chegamos perto desse fogo que é Jesus Cristo, quando nós buscamos a Ele, automaticamente, toda a impureza da nossa vida, ela vai ser deixada por terra. Tem gente que quer limpar água de coador. Você já viu alguém fazer isso? Olha, pega um balde de água cristalina, pura, né? Você olha assim, bom, a água não tem nada, mas eu vou deixar ela potável, eu vou tirar com um coador. Aí você vai e tira. Você consegue tirar se for mosca, essas coisas, né? Mas eu quero dizer para você que você somente pode purificar verdadeiramente uma água se você colocar ela para ferver. E somente pode purificar quando você chega perto do fogo. Tem gente que acha que pode tirar as impurezas da sua própria vida. Não consegue. Somente quando a gente chega perto do fogo, que é Jesus Cristo. Somente quando a gente entrega a nossa vida a Jesus de maneira integral. Quando a gente entrega a nossa vida a Jesus de todo o nosso coração. Tudo aquilo que é ruim, todo o defeito da nossa vida vai sendo deixado de lado automaticamente. Ele quem faz essa obra em nós, não somos nós que fazemos. É Ele quem faz automaticamente essa obra em nós. Mas qual tem sido a maneira que eu tenho tratado o pecado em minha vida? Qual tem sido a minha maneira de pensar e tratar o pecado em minha vida? Romanos capítulo 12, versículo 2 diz para nós nos transformarmos pela renovação da nossa mente. O apóstolo Paulo diz em Romanos capítulo 2 que nós devemos transformar a nossa mente. Transformar, metanoia, essa palavra do grego é mudar a nossa maneira de pensar. Eu gosto muito de um pastor que se chama Paul Washer, e uma das mensagens que ele fala, que eu gostei muito, uma das coisas que ele falou é o seguinte: se nós dissemos que temos um relacionamento com Jesus Cristo, e nosso relacionamento com o pecado nunca mudou na nossa vida, a gente está mentindo. Se eu digo que eu entreguei minha vida a Jesus, que eu tenho um relacionamento com Cristo, mas o meu relacionamento com o pecado ele não mudou, Jesus Cristo então não verdadeiramente entrou na minha vida. Se eu tenho um verdadeiro relacionamento com Jesus, a minha maneira de olhar o pecado e as impurezas em minha vida, elas têm que ser mudadas. Se eu quero me purificar, eu tenho que parar de jogar café na água. Tem crente aí, Jesus purificando, e o crente jogando lixo na água, jogando lixo na sua vida. Ora, é lixo com um monte de coisa. É pornografia, é malandragem, é passando a perna nos outros, é mentira. Vai se jogando lixo na própria vida, assim não tem como. A gente tem que cooperar com Deus, deixar Deus agir na nossa vida. Temos que parar de sujar o templo do Espírito Santo de Deus, que é as nossas vidas. Para que nós sejamos fervorosos, nós devemos nos lembrar que Jesus Cristo é Ele quem nos purifica. Nós devemos saber que nós temos pecado. Em João
1 João capítulo 1, versículo 8 diz que se a gente fala que a gente não tem pecado, nós somos mentirosos. Se nós falamos que não temos pecado, nós somos mentirosos. Temos que reconhecer que temos pecado. Temos que reconhecer que somos falhos. Temos que reconhecer que o processo de santificação, ele é constante. E a gente sempre vai achando uma impureza e sempre devemos deixar Jesus Cristo agir e modificar as nossas vidas. Buscar a Jesus. Em primeiro lugar, água se ferve com fogo. Em segundo lugar, como ser fervoroso? Saber que existem coisas que nos esfriam. A gente precisa saber disso. A gente precisa saber que existem coisas que nos esfriam. Existem coisas que esfriam a nossa vida espiritual. Aquele fervor que você estava, de repente acontece alguma coisa e te esfria. E é logicamente que a gente pensa que alguns problemas podem vir nos esfriar. Eu quero dizer para você que problema nenhum tem a capacidade de esfriar. Ele pode deixar você desanimado, ele pode deixar você abatido, mas ele não pode apagar o fogo de Jesus Cristo que está em você. Nenhum problema pode fazer isso. Sabe o que pode apagar? Sabe o que vem a esfriar as nossas vidas? Aquilo que Jesus Cristo falou lá em Mateus 24:12. Por causa da iniquidade, o amor de muitos esfriará. Por causa do pecado. É o pecado que faz esfriar as nossas vidas. E sabe o que o diabo ele quer fazer com a sua vida? Ele quer esfriar você. Você que é filho de Deus, você que é filha de Deus, o diabo ele quer esfriar a sua vida. Sabe por quê? Porque ele sabe que a partir do momento que você estiver fervoroso, ele não consegue mais segurar você. A partir do momento que você estiver cheio de fervor, você vai pedir, as janelas dos céus vão se abrir e Deus ele vai agir nessa terra. E o diabo ele não quer isso nas nossas vidas. O diabo ele quer afastar, o diabo ele vem roubar isso de nossas vidas. Quando nós pecamos, quando nós cedemos à tentação, nós esfriamos a nossa vida espiritual. É como aquela água que está fervendo e você vai e coloca mais água fria. Você já viu isso? Provavelmente você já fez isso. Tem aquela água fervendo e você vai e coloca mais um copo d'água. Você vê que aquela água que está fervendo, ela para, volta a ficar morna. Ou você pega e joga um balde de gelo nela e você vê que ela esfria de vez. É o que o pecado faz em nossas vidas. Às vezes a gente está tão quente, às vezes está buscando a Deus e vem e dá aquela escorregada. Esfria de novo. Apocalipse capítulo 3, nesse texto que nós lemos, a igreja, quando Jesus Cristo fala que nem és frio, nem és morno, Jesus Cristo ele fala isso. Apocalipse 3,18 diz assim: aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e vestes brancas para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unjas os teus olhos com colírio para que vejas. Eu repreendo e castigo a todos quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Seja zeloso. Busque a Deus de todo o teu coração. Veja, não ser remisso com as coisas de Deus. Seja zeloso com as coisas de Deus. Se arrependa dos teus pecados. Tem muitas pessoas que falam: pastor, eu já tentei me arrepender, eu não consigo. Pastor, eu já tentei parar, mas eu não consigo. Olha, eu quero te pedir perdão, mas a gente tem que parar de ser sem vergonha. Com o perdão da palavra. Porque a palavra de Deus diz para nós nos arrependermos. E sabe quando a gente chega para Deus e fala: Senhor, eu não consigo me arrepender? A gente está fazendo igual Adão e Eva. Eu não consigo, é culpa tua, o Senhor que não me deixa me arrepender. A gente põe a nossa culpa do pecado em Deus, a gente tira a culpa do pecado de nossa vida. A gente diz: eu não consigo, ou seja, não é culpa minha. Eu peco e não é culpa minha, e é culpa minha sim. É culpa nossa quando a gente peca assim. Quando a gente erra, é culpa nossa. Temos que perceber que erramos sim, e podemos sim dizer não ao pecado. Jesus Cristo ele dá esse poder a cada um de nós. E a palavra de Deus diz que não nos sobreveio tentação acima daquilo que nós possamos suportar. Coríntios, o apóstolo Paulo ele é claro nisso. Nós não somos tentados além daquilo que possamos suportar. Ser zeloso, arrepende-te. Capítulo 3, versículo 20, que é o capítulo seguinte, versículo seguinte de Apocalipse, é aquele texto que a gente gosta de usar quando a gente evangeliza. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, entrarei e cearei com ele. A gente gosta de dizer isso para não crente. Meus irmãos, é Jesus Cristo dizendo para nós, para as nossas vidas:
Abra a porta da sua vida, deixe eu entrar. Existem coisas que nos esfriam. Nós precisamos saber dizer não para isso. O verdadeiro crente, ele sabe dizer não para o pecado. Sabe que tem um relacionamento diferente do pecado. Não podemos mais tratar o pecado na nossa vida em banho-maria. Temos que ser duros com ele. Queimar, deixar Jesus Cristo queimar isso em nossas vidas. E por fim, como ser fervoroso? Eu quero dizer para você que cortar lenha não é fácil. Tudo isso é muito bonito. Mas para alimentar o fogo é preciso de lenha. E cortar lenha não é fácil. Quem já cortou lenha sabe disso. Sabe que precisa pegar um machado. Quer fogo? Pega um machado. Hoje em dia está fácil, né? Quer fogo, fazer um churrasquinho? Vai lá, compra um carvão. Saquinho de carvão. Né? Compra logo 2, né? Se a churrascada for grande. Aí dá para todo mundo. Mas na vida espiritual, se a gente quer alimentar esse fogo, se a gente quer alimentar essa chama do fervor com Deus, nós precisamos nos dedicar. E isso não é fácil. Eu não quero ser hipócrita com você. Não é fácil mesmo. Ser crente não é fácil. Aliás, Jesus não chamou ninguém para um trabalho fácil, não. Se fosse fácil, deixaria para lá. Nós somos chamados para um grande desafio. Nós fomos chamados para trabalhar. E a gente deve saber que se a gente quer ser fervoroso, vai ser preciso muito mais do que aquelas orações de 15 segundos antes do almoço e antes da janta, viu? Aliás, isso é, se é que a sua oração antes do almoço dura mais que 15 segundos, né? Porque tem crente que ora, faça mal, faça bem, em nome de Jesus, amém. Durou 3 segundos, ponto 7. Meus irmãos, se queremos ser fervorosos, vamos precisar mais do que isso. Se queremos ser fervorosos, vamos precisar mais do que isso. Também quero dizer para você que não é 1h30 de culto por semana, ou por mês, ou por ano, né? Não sei você aí. Tem uns que eu vejo faz tempo já. Tem uns, graças a Deus, estão voltando. Eu não sei como é que está a sua vida, mas eu quero dizer para você, 1h30 de culto é pouco. Hoje eu estou indo um pouco mais. Acho que a gente precisa de vez em quando. Às vezes é pouco. E meus irmãos, eu creio que essa é a última geração de crentes sobre a face da terra. Eu creio que Jesus Cristo está voltando. E Jesus Cristo, Ele quer mais da sua vida. Eu não posso me conformar que é só isso que Jesus Cristo tem para nós. Eu não posso me conformar que é só isso que Jesus Cristo tem para essa igreja. Jesus Cristo, Ele quer mais da sua vida. E vir só na igreja é pouco, você sabe disso. Você sabe disso. Deus, Ele quer mais de nós. E eu quero dizer para você que não é fácil. Vamos precisar dedicar tempo. Tempo em leitura da palavra, tempo em oração, né? Eu lembro de um cântico que eu cantava quando era criança: leia a Bíblia e faça oração se quiser crescer. É isso, não tem segredo. A gente sabe onde está a lenha para alimentar o fogo, a gente sabe como faz, a gente simplesmente não faz, porque não é fácil, e tudo vai contra isso. Mas nós temos que lutar para fazer a vontade de Deus em nossas vidas. Lutar para fazer, para todos aqueles itens que eu li, toda aquela listinha que eu li no começo aqui, ir na igreja, ir nos cultos da igreja, ler a Bíblia, orar, pregar o Evangelho, servir a Deus no ministério que Deus tem para mim, obedecer a palavra de Deus. Ora, eu tenho que me esforçar para fazer isso. É isso que Deus, Ele quer de nossas vidas. É isso que Deus, Ele quer. Eu não sei como é que está a sua vida. Também não sei de 0 a 100 graus como está o fervor da sua vida. Mas a minha oração é que, se estamos longe de Deus, se estamos frios, que possamos voltar a Deus, buscarmos de todo o coração. E a palavra diz, Deus diz que aquele que me busca de todo o coração, esse vai me achar. Deus, Ele é fiel. E se nós o buscarmos de todo o coração, nós vamos encontrá-lo. Amém?